Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, este é mais um episódio do Science Cast, este podcast que é uma conversa com ciência. O meu nome é Vasco Matos Trigo. O meu convidado de hoje é o Tiago Fernandes. Tiago, obrigado por estar connosco. Tem um doutoramento em Biotecnologia pelo Instituto Superior Técnico, é professor do Departamento de Bioengenharia e é investigador no Instituto de Bioengenharia e Biociências. Para já, Tiago, é para esclarecermos, o Instituto Superior Técnico já não é só engenharia propriamente, tem estas outras valências, não é? Certo. Biotecnologia, nomeadamente, e muitas outras. Bom, mas o seu interesse é mesmo a bioengenharia de células estaminais, certo? Exatamente. O que é que faz com as células estaminais? Bom, as células estaminais têm uma capacidade extraordinária de poderem diferenciar-se em células maduras com funções muito definidas. E, portanto, são um ótimo ponto de partida para gerar células e tecidos para uma série de aplicações. Portanto, as células estaminais são, ao fim e ao cabo, células que ainda não foram diferenciadas. Acabaram de ser criadas, ou se calhar, não é? Há diversas fontes, pode-se classificar de diversas maneiras, mas uma forma de explicar é talvez aquele miúdo muito novo que ainda não se comprometeu com nenhum destino na sua vida. Sim. E ao longo da sua vida vai tomando decisões, e essas decisões vão resultar numa certa maturidade, numa série de coisas que ele vai fazer. E portanto as células estaminais é exatamente isso. Vai se tornando especialista numa área ou noutra área. Exatamente. Fala-se muito nas células estaminais embrionárias. Isso é apenas uma parte, não é? Exato. Até se diz que são tiradas do cordão umbilical, por exemplo, também. Temos aqui a falar de diferentes tipos. Sim. Durante o desenvolvimento embrionário existe de facto células estaminais, muito inicialmente, que têm a capacidade de dar origem a todo o embrião e portanto todos os tecidos do corpo humano, quando falamos em humanos. E portanto essas células estaminais embrionárias humanas que foram isoladas de embriões humanos aí no início dos 2000, um bocadinho antes, 98, 99, têm exatamente essa capacidade de dar origem a todas as células do corpo e portanto geraram muito interesse. Outras células ao longo da nossa vida também garantem que nós permanecemos saudáveis e que os poucos tecidos que se podem regeneram e no sangue isso existe. Portanto, as células estaminais não são só quando nós éramos bebés, digamos assim. Não. Quando nós éramos bebés, se calhar temos uma muito maior capacidade de regeneração e portanto elas têm um potencial ainda maior. Uma das outras fontes que o Vasco referiu que é o sangue do cordão umbilical. Que quando recolhido logo após o nascimento pode ser usado para isolar outra população de células estaminais, que são células estaminais do sangue. E aí, como é um momento, o primórdio da nossa vida, diz que elas têm de facto uma maior potencialidade, uma maior capacidade, mas essas estão muito restringidas ou totalmente restringidas a dar origem a células do sangue e daí serem muito usadas em contextos hematológicos. Mas há algum mito, digamos, há um exagero, se calhar, as células estaminais não são a solução para tudo, não é? Obviamente que não. Mas existe um bocado esse mito. Estas duas clássicas que nós falámos, as embrionárias no início deste século, as hematopoéticas, que são as do sangue, de onde se inserem também as que são isoladas do sangue do cordão umbilical, já são conhecidas há algum tempo. E têm, obviamente, vantagens e desvantagens no seu uso. Mas há, de facto, algumas aplicações. E as do sangue são utilizadas, por exemplo, a tratar leucemias após sessões de quimio, radioterapia, portanto, em transplantação de medula óssea. As embrionárias, por poderem dar origem a todas as células do nosso corpo, têm um potencial ainda maior. Existia o problema de ter que destruir os embriões. Agora já se obviou. Claro. Onde é que a biotecnologia entra aqui? É estudar como é que elas as células evoluem? Pronto, há todo um campo de ciência base fundamental da biologia, quer da regeneração, quer do desenvolvimento dos tecidos, que é fundamental e que estas células são fundamentais para se descobrir esses fenómenos. Como nós aproveitamos estes fenómenos naturais para construir qualquer coisa útil para a humanidade, aí é preciso utilizar a tecnologia e é aí que entra quer a biotecnologia, quer a bioengenharia, quer para criar as condições essenciais e fundamentais para nós reproduzirmos aquilo que a natureza faz de forma controlada no laboratório.
Portanto, uma célula estaminal que vai poder ser, se não fosse mexida, digamos assim, ia poder evoluir para um tipo, para um tecido, para outro qualquer, com a biotecnologia, somos nós, é o humano, é que vai dizer, não, tu vais para aqui, vais para lá. É? Exatamente, nós podemos controlar, quer tentando reproduzir aquilo que acontece na natureza, que é aquilo que nós chamamos de uma engenharia reversa, que é aprendermos aquilo que é feito e tentarmos reproduzir da melhor maneira possível e de forma controlada e eficiente. A outra forma é criar novas funcionalidades, e isso já entra mais com a parte de manipular o código genético. Isso também pode ser feito, claro que isso trará mais riscos e, portanto, mais cuidado no seu uso. E mais necessidade de investigação. Não é? E ainda muito mais necessidade de investigação, obviamente. Mas é duas abordagens: recriar o que nós sabemos que acontece, ou então criar novas valências. O Tiago Fernandes faz também biofabricação. É disso que estamos a falar? É exatamente disso que estamos a falar. Portanto, o que é biofabricação? É criar qualquer coisa que nos vai ser útil. A bioengenharia e a biotecnologia são campos muito abrangentes de áreas de atividades quer mais tradicionais, por exemplo, na indústria alimentar. A cerveja e o vinho é um processo biotecnológico, okay? A produção. E, agora, na área da saúde, é fabricar algo que é vivo, não é? Com base em células, tecido vivo, que nós podemos utilizar para diversas aplicações. Eventualmente no futuro nós vamos conseguir, de certeza absoluta, utilizar alguns destes tecidos criados no laboratório para medicina, em medicina regenerativa, em terapias de substituição, etc. Mas existem outras aplicações na indústria farmacêutica, como modelos alternativos a modelos animais para pesquisa de novos fármacos. Sim. E portanto aí a biofabricação é produzir aquilo que nos é útil com base nas células estaminais e que nos vai ser útil, quer num futuro mais longínquo para substituir qualquer peça que esteja a funcionar menos bem, ou mais no imediato ajudar os nossos colegas farmacêuticos a decidir quais é que são as melhores drogas que nós temos ou que vamos tomar. Falou nos colegas farmacêuticos e aos colegas médicos também. Trabalham em conjunto? Normalmente. Ou cada qual faz a sua parte independentemente? Nós ainda vivemos muitas vezes em compartimentos estanques, não é? Mas estas ciências, esta área é completamente transversal e multidisciplinar. E portanto é óbvio que nós, como engenheiros, agora falando um bocadinho mais na parte de produzir algo que é útil, normalmente somos abordados, quer por uns, quer por outros, para resolver algum problema que eles têm e que é muito premente. E nós tentamos da melhor maneira utilizar as nossas estratégias e as nossas ferramentas para tentar responder àquilo que eles precisam. E portanto é óbvio que essa conversa é fundamental para arranjarmos soluções que sejam úteis. E portanto sim, quer no imediato mais para a indústria farmacêutica, e isso existem projetos, quer eu, quer outros colegas, que trabalham muito com a indústria farmacêutica para gerar esses produtos que a eles lhes são úteis, mas para os médicos também. E existem, obviamente, como já falámos, alguns tipos de células estaminais que já estão muito mais perto de produzir algo para a clínica, e a conversa já existe. A ciência faz-se muito com base em hipóteses, e depois não vai-se testar as hipóteses. Portanto, há muita inovação no sentido de deixa cá ver se isto funciona. É um bocadinho assim, ou não? O processo... Inovação nesse sentido, nesse sentido de imaginar que se calhar... As pessoas tendem a pensar que a ciência é algo muito rígido. E eu vejo sempre parte desse meu trabalho de investigação como criativo. Tem que haver alguma bastante dose de criatividade e de imaginação para pensar fora da caixa e dos paradigmas. Pois. E normalmente é aí que nós vamos acrescentando valor. E de facto, o processo científico é sempre aquilo que nós estudamos na escola, não é? Claro. O método é ter uma hipótese, testar a hipótese, tirar resultados e confirmar ou não a nossa hipótese. Isto nós fazemos sempre. Agora, as hipóteses e as ideias que nós temos é que quão mais inspirados nós estamos, melhor normalmente as nossas estratégias e as nossas hipóteses são, e os nossos métodos acabam por acontecer. Portanto, eu acho que sim, mas eu acho sempre que aquela dose de criatividade é fundamental
para resolver os nossos problemas. A abordagem a engenheiro, digamos assim, é um bocado essa, não é? É um bocado, quer dizer, a abordagem à engenheiro às vezes é simplificar para tornar simples aquilo que parece complicado. E uma coisa é nós testarmos hipóteses e mecanismos, outra coisa é criar algo com base naquilo que nós testamos. E às vezes é preciso, lá está, essa simplificação e essa criatividade para gerar uma coisa que aparentemente é complicada, gerar uma solução que seja simples e intuitiva de toda a gente entender. Esta é uma área que acho que se percebe que ainda tem muito para andar, não é? Ou melhor, há um campo enorme para explorar. Também se cometem erros, também há falhanços, digamos assim. Claro que há. Eu digo sempre aos nossos alunos que aqueles que aspiram a ter uma carreira na academia, uma carreira científica, que provavelmente a coisa mais fundamental é uma elevada dose de resiliência. Porque o falhanço, o cair e voltar a levantar, faz parte da nossa profissão diariamente. E portanto, todos os dias nós cometemos erros, todos os dias as coisas que nós achávamos que eram extraordinárias falham, e a forma como nós respondemos a isso é que faz a diferença. E manter a motivação quando estamos sempre face ao falhanço não é para toda a gente, ok? Há certas pessoas que não conseguem lidar com isso. E há todo um sistema que não favorece isso mesmo, não é? Porque as pessoas são reconhecidas pelo que conseguem fazer. Exatamente. Não é? E o erro normalmente não é muito valorizado. Não é valorizado e nós não o reportamos, porque escondemos, não é? E às vezes isso poderia poupar algum tempo a toda a gente, porque depois os outros vão fazer os mesmos erros. Pois, mas ninguém aceita numa revista científica, por exemplo, o falhanço, não é? Claro que não. E às vezes acontecem coisas absolutamente extraordinárias porque nós nos enganamos. E no meu trabalho também já aconteceu nós descobrirmos coisas porque nos enganámos, por exemplo, na dose de um determinado reagente. E essa dose aparentemente depois tornou-se fundamental para gerar outra coisa que nós não esperávamos e depois fomos estudar então porque é aquilo que tinha acontecido. E às vezes esse erro abre-nos as portas para outras coisas. É porque é conhecimento também, ao fim e ao cabo, não é? Exatamente. O Tiago é especialista em bioprocessamento de células estaminais. Bioprocessamento é pegar nas células estaminais e tentar fazer... Mas isto também liga-se à engenharia de tecidos, não é? Exatamente. Existem várias... A engenharia de tecidos é um chapéu assim grande para dizer... Não é engenharia de materiais, ou é uma parte de a engenharia dos materiais tem mais a ver com a parte de produzir e optimizar. Alguma coisa física, não é? Exatamente, o suporte físico. Pois, mas na engenharia de tecidos existe sempre uma tríade entre células, o material e aquilo que nós damos às células para elas fazerem as suas funções. Sim. Os elementos químicos ou bioquímicos. E portanto, na engenharia de tecidos nós temos que andar com estas três coisas e optimizar a melhor forma delas casarem. O bioprocessamento é quando nós sabemos isso, como é que eu vou pegar nestas coisas e fabricar um produto final. E portanto isso pode ser feito de muitas maneiras, pode ser feito só com células, pode ser feito com células e materiais, o material pode ser um suporte mais físico, pode ser um gel, portanto existem muitas coisas, muitas vertentes que nós podemos mexer para criar a melhor solução, sei lá, para um problema qualquer que o nosso colega farmacêutico ou médico nos coloca. Por exemplo, será se é um problema com um osso, por exemplo, uma prótese, não é? Isso pode ser feito uma impressora 3D e faz aquilo, pronto. Mas se for para um tecido diferente do corpo humano, já não é a mesma coisa, não é? Não. Há aí uma grande diferença. Por exemplo, se estivermos a falar do músculo ou do osso, são tecidos com propriedades diferentes. A rigidez de a impressora 3D não dá para imprimir um músculo. Poderá dar se eu conseguir arranjar uma maneira de imprimir um gel que mantenha as propriedades características do músculo sem que a estrutura colapse, porque é demasiado mole. Sim. E isso está-se a investigar? Isso está a investigar. Obviamente com o osso, que é rígido, se calhar nem precisa de células, precisa só de um material que seja compatível, enxertá-lo no osso onde está o defeito, e se o material se integrar até pode promover a regeneração do osso no local. Mas pronto, mas a impressão 3D obviamente que é uma... Nós falamos mais de bioimpressão porque queremos meter lá as células e não só o material inerte. É obviamente uma solução que tem vindo a ser cada vez mais usada
E a parte tecnológica do desenvolvimento, como fazer a impressão, é obviamente um campo de estudo, e eu no meu trabalho já utilizei também a impressão 3D, Sim. se bem que não desenvolvo as soluções para melhorar essa impressão. O que é que isto tem a ver com a ficção científica? A ficção científica, normalmente, consciente ou inconscientemente, nós vamos buscar algumas coisas que foram reportadas em obras de ficção científica para o nosso trabalho. Às vezes. É tal imaginação de que falávamos. Exatamente, há pouco, não é? E às vezes é de forma inconsciente. Nós não temos consciente e depois vemos o filme ou lemos o livro e mas estes gajos já há 50 anos falavam disto. Mas de facto. Acho que muito destas coisas que nós estamos aqui a falar, que parecia ficção científica há 20 ou 30 anos, hoje em dia já não me parece assim tanto ficção científica. E de facto a expectativa é que nas próximas décadas, de facto, a comunidade científica, não só aquilo que eu faço, mas que todos como um conjunto, em conjunto fazemos, consiga oferecer à humanidade soluções para ajudar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, porque, como nós sabemos, cada vez vivemos mais anos, não necessariamente melhor, e esse viver mais anos traz degenerescência, traz uma série de problemas que criar estas soluções poderá ajudar a responder a não prolongar a vida, mas a prolongar a vida com qualidade. Vale a pena fazermos aqui um paralelo com, por exemplo, nós sabemos que certos animais, sei lá, uma lagartixa, por exemplo, se perder o rabo, regenera, não é? Sim. É disso que nós procuramos, é isso que nós procuramos fazer também? Faz algum sentido ou são realidades tão diferentes que não... Não, isso é uma questão que me fascina muito, porque dizia-se que o século XIX era o século XX era o século da física, agora é o século da biologia e da biotecnologia. E de facto nós sabemos há muito tempo, já desde a antiguidade clássica, que certos animais conseguem ter a capacidade de regeneração. Anfíbios, répteis, outros ainda mais simples que o mantêm. Os mamíferos, e nós em particular, primatas e humanos, não conseguimos ter em todos os tecidos, é muito limitada. Mas já tivemos. Mas nós, era aí que eu queria chegar. Nós partimos já, não sei, há milhões de anos. Já éramos répteis. Tivemos um ancestral comum. Não sei o que é que nós éramos na altura, os nossos colegas paleontólogos dirão. Mas de certeza que houve ancestrais comuns e depois evoluímos, tal como Darwin nos ensinou, adaptando-nos ao ambiente. E por qualquer razão, aqueles animais mantiveram essa capacidade de regeneração e nós evoluímos, por exemplo, para ter cérebros muito grandes. Mas provavelmente alguns destes processos poderão, por exemplo, estavam adormecidos ou estão adormecidos na nossa espécie, mas se nós os estudarmos nesses animais modelo, talvez possamos aprender a como acordar, entre aspas, esses processos e não só agir de forma... lá está, offline, estando cá fora e produzindo o tecido e introduzindo no doente, mas se calhar tentando reativar alguns destes processos endogenamente no corpo humano. Não sabemos. Isto já é ficção científica. É um bocado de especulação, mas, mas a especulação faz parte, não é? Faz parte porque nós temos uma base científica que é a evolução, nós partimos de um ancestral comum. É possível que estes processos possam ser acordados, entre aspas, noutros animais, em particular em nós, que já o perdemos essa capacidade. Alguns dos nossos tecidos têm capacidade de regeneração, a pele, o sangue, a mucosa intestinal, portanto... Sim, é preciso, nós não somos completos, portanto, vale a pena sublinhar isso. Uma pessoa faz um corte e aquilo vai regenerar a pele, não é? Portanto, ao longo da nossa vida, isso vai se tornando cada vez pior, não é? Mais difícil, mas de facto, e esse envelhecimento também é outro campo de estudo muito ativo. O que é que leva ao envelhecimento e como preveni-lo. Porque lá está, nós sabemos que são processos naturais. Se os conseguimos controlar, se calhar não precisamos de agir tão invasivamente e podemos agir de outra forma. Mas lá está, estamos todos à procura do mesmo, é como melhorar a qualidade de vida numa população humana que cada vez vive mais anos. E o ScienceCast é precisamente uma plataforma, digamos assim, onde nós já se falou, mas vai-se falar em breve provavelmente dessa questão do envelhecimento, de pessoas que estão a estudar isso. Durante o seu doutoramento, em colaboração com o Hans
Rensselaer, é assim, não é? Rensselaer Polytechnic Institute, desenvolveu plataformas baseadas em microarrays para controle de diferenciação de células estaminais. Os tais diferentes tipos, não é? E o que é que fez, para que é que isso serve, digamos assim, essa base de dados? Essa plataforma, ao fim e ao cabo. Já passaram alguns anos desde o doutoramento. Sim. Passou muito rápido, é assustador, mas mais ou menos em 2005, 2006 eu iniciei esse trabalho nos Estados Unidos, em Nova Iorque. Uma escola de tecnologia e ciência. Falou do técnico, não é só engenharia, ciência, tecnologia e também arquitetura. Sim. E o Rensselaer é muito semelhante nesse aspecto ao técnico. É uma escola relativamente pequena, mas também trabalha nessas áreas de atividade. E portanto, aquilo que eu fiz lá com o meu orientador de lá foi basicamente usar uma impressora. Lá está, já há 20 anos. Não se chamava 3D Bioprinting, mas já utilizámos uma impressora para, numa superfície plana, criar miniculturas ou microculturas de células. E portanto, numa área muito reduzida, nós conseguimos ter centenas de microculturas. E portanto, de vários tipos de células. As células estaminais embrionárias que nós usámos na altura foram uma delas. Mas células de tumores, tecido saudável, pronto, crescemos vários tipos de células. E portanto, tendo muitas culturas a crescer numa área muito pequena, nós conseguimos fazer testagem de muitas coisas em paralelo. Comparar ao fim e ao cabo. Exatamente. E portanto, utilizando a impressora, utilizando uma forma de imprimir estas microculturas numa área muito pequenina e testando múltiplas condições simultaneamente, nós conseguimos ter um poder de previsão que é muito aumentado. Pois. E portanto, essas plataformas foram desenvolvidas para fazer ensaios de testagem de fármacos, por exemplo. No caso das células estaminais, para testar que condições é que levariam as células a diferenciar-se num ou noutro tipo de célula. Sim. E portanto, essa testagem foi feita de uma forma mais prática. O principal produto desse trabalho foi uma plataforma de testagem para a indústria farmacêutica. Houve tecnologia que foi patenteada, deram origem a uma startup e, portanto, essa startup o que fazia era ensaios para a indústria. E esses ensaios queriam basicamente aliviar o uso de animais como modelos para testagem de fármacos. E, portanto, o que aquilo nos permitiu fazer foi ter culturas de células e tecidos e testar diferentes coisas de forma muito rápida, obviando a necessidade de utilizar, por exemplo, tantos animais na indústria farmacêutica. Essas plataformas continuam a ser... Na altura foi inovadora, senão não eram um doutoramento, não é? Sim. E continuam, portanto, a ser... Esta e outras, a partir daí, claro. Vários outros formatos foram criados e hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos e também na Europa, as próprias agências reguladoras de alguma forma incentivam a utilização destas plataformas in vitro como substituição dos modelos animais. E algumas das farmacêuticas, das maiores farmacêuticas do mundo, até têm programas de investigação só para criar alternativas aos modelos animais, que têm vários problemas, e estes também obviamente têm outros inconvenientes, mas são compatíveis e portanto podem viver em paralelo e portanto há 20 anos atrás tive o privilégio de poder dar um contributo para o aumento da... E esses contributos, quando são de facto contributos sérios, quando são importantes, depois muitas vezes resultam em prémios. E o Tiago já recebeu uma série de prémios internacionais ao longo da carreira, não é? Com esse tipo de... com essa filosofia, digamos assim, de testar coisas novas e diferentes, e isso é que depois dá os prémios, não é? Às vezes os prémios aparecem, nós não andamos atrás deles, não é esse o objetivo, eles aparecem como uma forma de reconhecimento do trabalho. E um dos prémios que me foi atribuído na altura, em 2008, 2009, por aí, foi um prémio da Sociedade Europeia de Engenharia Bioquímica, ESBES na sigla inglesa, e que é o Malcolm Lilly Award, que era um inovador na área da biotecnologia, para um jovem investigador que fez um trabalho notório na área da bioengenharia e da biotecnologia. E, portanto, o prémio que foi dado em reconhecimento desse trabalho que eu acabei de descrever.
E na altura, obviamente, foi muito interessante. E é interessante para o próprio que recebe o prémio, por ver esse reconhecimento, mas é importante também para dar visibilidade na comunidade, não é? É verdade. Na altura aquilo obviamente foi um prémio que me foi atribuído a mim. Para além de mim houve uma geração de pessoas que trabalharam comigo, mais velhos, mais novos, que vieram depois e que continuaram e pegaram essa linha de investigação lá e depois cá também. E portanto o prémio, para além de ser um reconhecimento obviamente individual, reconhece aquilo que foi feito naquela área por uma série de pessoas que trabalhou comigo, os que me mentoraram. E portanto esse reconhecimento obviamente é individual, mas eu considero que é um reconhecimento para todos e é bastante gratificante vermos que o nosso esforço coletivo é reconhecido e funciona também como uma forma de divulgação do nosso trabalho dentro da comunidade científica, mas cada vez mais há a necessidade de nós podermos dizer às pessoas, aos leigos, o que é que estamos a fazer e em que medida é que o nosso trabalho é importante. E portanto, sempre que nós temos essa oportunidade, eu fico bastante gratificado que sempre que tenho a oportunidade de poder falar do meu trabalho, porque é uma forma de eu comunicar às pessoas o que é que estou a fazer e eventualmente que elas entendam e que percebam a importância daquilo que eu faço, mas que a nossa comunidade no geral faz, e eu acho que isso é muito importante. Até porque pode alterar ou formatar a forma como o público leigo olha para os cientistas, não é? Exatamente. Há uma série de estereótipos, alguns mais verdade do que outros, mas mais do que combater estereótipos, eu acho que o mais importante é que as pessoas percebam a importância do trabalho que nós fazemos. Normalmente, quem trabalha em investigação não gosta muito das luzes. Muito pouca gente gosta de se expor, de falar do trabalho, e às vezes esconde-se um bocadinho. E isso não nos beneficia, claro, porque é muito importante que as pessoas percebam que aquilo que usam no telemóvel todos os dias foi o resultado do trabalho e um esforço coletivo da humanidade para que hoje possamos utilizar aquela ferramenta de forma tão simples. Da mesma maneira como colocar o homem na Lua não foi só colocar o homem da Lua, foi toda a tecnologia que foi desenvolvida. E quando as pessoas percebem isso, as pessoas mais facilmente tendem a contribuir com os seus impostos. Exatamente, para o trabalho que nós fazemos. Tem consequências ao nível da percepção que os políticos, os decisores políticos sabem. Se as pessoas estão receptivas e estão preocupadas e estão atentas a isso, é mais fácil definir políticas públicas de apoio e financiamentos, que é não vamos entrar por aí, mas numa era de desinformação, a obrigatoriedade e a missão de transmitir conhecimento e de explicar às pessoas o que é que fazemos e a importância do que fazemos, eu acho que isso é fundamental. Tinha aqui mais referências de outros prémios, o prémio da Sociedade Portuguesa de Células Staminais e Terapias Celulares, da criostaminal, não é? Mas vamos passar à frente desse prémio para falarmos aqui de um projeto, do projeto Horizon Health Euras, sobre doenças raras, não é? Sim. Qual é o seu contributo aqui neste projeto? Eu faço parte da equipa de investigação do técnico, que não é liderada por mim, mas que eu contribuo. E portanto uma das partes que nós trabalhamos e desenvolvemos desde depois de eu ter terminado o doutoramento é exatamente o desenvolver sistemas que nos permitam gerar tecido nervoso no laboratório a partir de células staminais. E portanto aquilo que nós fazemos no âmbito desse projeto europeu é exatamente fazer isso, utilizando como modelo solar células derivadas de pacientes que sofrem de algumas complicações, as rasopatias, que são doenças raras que afetam o neurodesenvolvimento. E portanto a Comissão Europeia percebeu que havia uma necessidade de investir nesta investigação em doenças raras, porque outra forma de as chamarem as doenças órfãs, por serem raras e afetarem poucas pessoas, normalmente não se investe nelas. E portanto apareceu essa necessidade e o nosso projeto é uma rede europeia, imensos parceiros, vários parceiros na Alemanha, nos Países Baixos, assim, na Áustria, na Finlândia, na Espanha, Portugal. E portanto aquilo que o consórcio está a tentar fazer numa primeira fase, mapear os doentes, identificá-los numa rede europeia. Falamos com os clínicos, eles sabem o que é que esses pacientes precisam,
fazem um inventário desses pacientes. Nós temos acesso à informação que os médicos recolhem e sabemos quais é que são aqueles que têm os fenótipos mais agressivos das doenças. Temos a capacidade de tirar células desses pacientes, reprogramar as células em células estaminais, certo, e depois, a partir dessas células, originar o tecido nervoso. Obviamente, o defeito que como consequência é a doença está lá, e portanto nós no laboratório podemos utilizar este método para tentar encontrar alguma informação sobre porque é que a doença... O porquê, não é? Exatamente. Como é que aquilo acontece? Porquê é que acontece? O mecanismo da doença. Sim, e portanto, nesse aspecto, o nosso contributo é especificamente gerar no laboratório as células, diferenciá-las e ter modelos de tecido nervoso saudável como controle dos vários pacientes. Claro que isto tecnicamente é mais complexo, para podermos comparar e tentar encontrar as razões que levam ao desenvolvimento dos problemas naquelas pessoas. E depois, no fim, no fim dessa investigação com resultados, vai haver um tecido que pode ser uma parte de um nervo que vai ser implantada? Neste caso, não. Neste caso, o que se está a tentar fazer é um desenvolvimento de uma classe de fármacos ou de opções terapêuticas para tratar alguns dos sintomas mais agressivos da doença. Portanto, a doença não vai ser curada porque é uma doença genética, são mutações que aparecem no genoma, mas que podem, se conhecermos as consequências, sabemos qual é que é a causa desse problema, podemos tentar desenvolver classes de fármacos que podem agir sobre isso, e alguns dos parceiros estão a tentar fazer exatamente isso. É usar esses modelos para testar algumas opções terapêuticas que podem ser indicadas para alguns dos indivíduos que foram analisados e identificados pelos médicos. Esse, portanto, é um dos desafios em que está envolvido, não é? Mas há outro desafio também, que é recriar partes do fígado humano. Exatamente. Portanto, estamos aqui a falar de coisas muito diferentes. Muito diferentes, mas o princípio é o mesmo, é nós gerarmos o tecido humano no laboratório e usar mas o fígado não é um dos tais órgãos que nós regeneramos? Porque é que é preciso fazer em laboratório? Há questões médicas e questões na indústria farmacêutica. Na indústria farmacêutica, o fígado é o órgão que metaboliza tudo aquilo que nós ingerimos, pelo menos de forma oral. E, portanto, os medicamentos que nós tomamos são distribuídos pela circulação, etc., chegam ao fígado e têm que ser metabolizados. E, portanto, há a questão de como é que isso acontece, há a questão de se os metabolitos ou o próprio medicamento que é tomado pode ou não ser tóxico para o próprio fígado e para outros órgãos. E, portanto, há toda a necessidade de criar tecido hepático no laboratório como forma de ajudar à decisão na indústria farmacêutica de quais é que são os medicamentos mais eficazes, mais seguros, etc. Portanto, não é para fazer um transplante do fígado? Não necessariamente, mas por outro lado, o fígado é um órgão que sofre, por causa desta sua função, imensas agressões ao longo da nossa vida. Consumo de álcool, uma dieta muito gorda, toxicidade de fármacos aguda ou crónica, e portanto ele pode absorver essas agressões, regenerar, mas ele não pode absorver essas agressões se forem continuadas ao longo da nossa vida. E portanto aparecem aqueles problemas, eventualmente as cirroses hepáticas, que é uma acumulação de problema e substituição do tecido saudável por tecido de cicatriz ou fibroso. E nessas circunstâncias extremas o fígado deixa de funcionar e é preciso um transplante. Portanto, apesar de ser um órgão que tem a capacidade de se regenerar, as agressões que fazemos ao longo da nossa vida podem levar a que ele perca e que apareçam problemas. Também doenças infecciosas, virais, podem afetar essa capacidade de regeneração, porque a inflamação constante deste tecido vai provocar a sua degenerescência. E, portanto, gerar heptócitos e outras células hepáticas para terapias solares também pode ser uma alternativa terapêutica interessante. E depois há uma terceira valência, que é perceber como é que o fígado tem essa capacidade de regeneração. Como é que ele se forma e como é que esses fenómenos de regeneração aparecem. E portanto
o conhecimento mais base, mais fundamental dessa biologia também é uma motivação para essa linha de trabalho e para esses projetos. Portanto, o seu trabalho é tudo menos monótono, muitos desafios pela frente. E pelo meio há aulas a dar, há alunos para mentorar, e isso também é outra parte do trabalho que não falámos, que estamos aqui dedicados à investigação, mas que também me dá muito prazer, que é o transmitir o conhecimento às novas gerações e inspirá-las a seguirem um caminho semelhante ou ainda melhor do que aquilo que eu tive. Muito bem. E nós aqui demos o nosso contributo na divulgação do que está a fazer, do que o Tiago está a fazer e dos outros investigadores que têm por aqui passado e vão continuar a passar. Muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco. Obrigado eu. Este é mais um episódio do ScienceCast, que fica disponível nas redes de podcast, nas plataformas habituais, também a versão em vídeo no canal YouTube, onde pode ver também todos os episódios anteriores. Obrigado por estar connosco e até para a semana.